Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Genivaldo Souza com palavra de vida, gerando vidas para abençoar a sua vida. Que bom mais uma vez você estar conosco. Vamos juntos aprender e conhecer a palavra de Deus, amém? Assim nós iremos estar entendendo e compreendendo e obedecendo a vontade do Senhor nas nossas vidas, amém? Glória a Deus! É isso aí, querido. Hoje, olha, eu estou com uma palavra abençoada, uma revelação de Deus para nossas vidas. E eu quero muito compartilhar com você. Tudo bem? Glória a Deus. É isso aí, olha só. Se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo de número 22. E eu vou fazer uma leitura aqui. Eu queria que você nos acompanhasse, se você puder, amém? Olha, Mateus capítulo 22, no versículo 14, o Senhor diz assim: porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Amém? Vamos continuar. Efésios capítulo de número 5. Amém? O versículo 14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que lindo, né? Glórias a Deus. Eu amo a palavra de Deus, amados. Olha o que diz também Mateus capítulo 9. Olha lá no versículo 9 também. 9:9, olha que lindo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Aleluia! Que coisa, hein? Tremenda, né? E para fechar essa nossa visão, Salmo 101, no versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém? Glórias a Deus. Que lindo, né, mas a palavra de Deus ela é muito profunda, ela é muito forte nas nossas vidas, e ela é a razão de tudo, queridos. Amém? Tudo da nossa vida, se você quer entender a saída, a explicação, o porquê de tudo na sua vida, você vai encontrar nas Escrituras. Amém? Por quê? Porque a palavra do nosso Criador, aquele que nos criou, conhece a nós na profundidade da nossa alma. Amém? E nosso Deus é assim. Queridos, olha, o tema que eu separei para nós diz o seguinte, olha: quem Deus procura? Amém? E dentro desses versículos o Senhor vai nos dar essa revelação tremenda. Amém? Para que eu e você entendam o que é que Deus quer falar conosco. Amém? Amados, olha, há uma grande distância entre ser chamado e ser escolhido. Existe uma mudança, né? uma distância bem grande. Olha, Jesus ele nos demonstra que existe o quê? Uma seleção, uma peneira, um funil. De muitos sobram poucos. Amém? A procura de Deus deve ser o quê? Encontrar a nossa procura. E a nossa procura deve o quê? Se encontrar com a procura de Deus. Se assim for, nós estaremos o quê? Fazendo a vontade de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. Queridos, as pessoas hoje, elas estão confusas. Elas fazem confusão tremenda entre ser chamado e ser escolhido. Amém? E aqui o Senhor vai poder nos abrir o nosso entendimento em relação a isso. E eu separei aqui 4 tipos de pessoas que Deus procura. Amém? Deus procura primeiramente quem? Eu coloquei aqui os intercessores. Amém? Os intercessores, amados, porque são um povo que eles não têm glamour, eles quase não têm reconhecimento humano, mas eles se tornam conhecidíssimos na presença de Deus. Amém? Eles se tornam íntimos de Deus. Por quê? Porque esses intercessores são aqueles que estão constantemente em comunicação com Deus, conversando com Deus e recebendo de Deus. E esse ministério, ele vai estar também na glória. Ele não é um ministério só para a terra.
mas também para quando nós estivermos com Cristo. Então ele não se limita só a esse mundo, ele vai muito mais além. Amém? Por isso que é lindo o ministério de intercessão. E o intercessor, amado, ele tem uma intimidade tremenda com Deus, uma humildade tremenda. Por quê? Porque ele vai ter que se despojar de si. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida. Para quê? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para interceder. Olha, eu separei um grande intercessor aqui, para nós conhecermos um pouquinho dele. Sabe quem? Neemias. Olha o que ele diz em Neemias 1,6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Você está vendo aí a visão de um intercessor? Ele se colocou assim como Paulo. Dos pecadores eu sou o principal. Dos pecadores eu sou o maior. E ele não ficou apontando o defeito de um, o problema do outro, a limitação do outro. Não, ele simplesmente abraçou tudo e ele disse: nós todos pecamos. Nós pecamos contra ti, Senhor. E Neemias então se coloca como o intercessor desse povo. Por isso, amado, que é lindo esse ministério de intercessão. E eu queria muito pedir a você que tem esse chamado, que em nome de Jesus se levante, que em nome de Jesus assuma. Seja o intercessor da sua família, seja o intercessor do seu trabalho, seja o intercessor onde você estiver. Faça isso com amor, com alegria. Amém? Faça isso com disciplina, faça isso com obediência, faça isso com submissão. Amém? Sempre sendo o menor entre todos, sempre sendo humilde, sempre sendo perdoador. Amém, queridos? A pessoa, para ser intercessor, ele tem que verdadeiramente ter um chamado de Deus, senão ele não suporta. Amém? Por quê? Porque o ser humano não quer se submeter, o ser humano não quer diminuir, o ser humano não quer viver a humildade. Amém? Então, em nome de Jesus, se você tem esse chamado, eu queria em nome de Jesus que você orasse por esse canal, orasse pelo meu ministério. Amém? Em nome de Jesus, que você se levante, que a alegria, que o Senhor derrame alegria no teu coração por esse ministério, que você se coloque na brecha, assim como Neemias se colocou em favor do povo de Israel. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero também apresentar agora a segunda pessoa que Deus procura sobre a terra. Deus procura os intercessores e Deus procura também, sabe quem? Os verdadeiros adoradores. Amém? Olha o que ele diz em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Esses verdadeiros adoradores, amados, eles são extremamente difíceis de se achar. Porque eles são raros, são poucos, são difíceis de serem identificados. Amém? Amados, o verdadeiro adorador é difícil. Eu não estou falando da pessoa, a pessoa acha que o adorador é aquele que louva a Deus. Não estou falando dele que louva a Deus, não estou falando que canta para Deus, eu estou falando os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram o Senhor através da sua oração, que adoram o Senhor através da leitura e do estudo minucioso da palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram o Senhor em jejum. Os verdadeiros adoradores são aqueles que louvam ao Senhor de alma, sabe? Aquele que sai de dentro do seu peito para fora a sua adoração. Amém? O verdadeiro adorador, ele se diminui, ele obedece, ele se submete. O verdadeiro adorador se entrega. O verdadeiro adorador, ele faz tudo em prol de Deus. Ele não está preocupado com a placa da igreja. Ele não está preocupado se o pastor está vendo o ministério dele. Ele não está preocupado se os irmãos estão vendo o ministério dele. Não. O verdadeiro adorador simplesmente se doa. Amém? Assim como Jesus nos ensinou. O que Jesus diz? Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Essa é a visão de um cristão na terra, queridos. Amém? De um cristão adorador na terra é o quê? É se doar, é se entregar e não esperar nada em troco. Amém?
procurar fazer com amor, com alegria, com fé, em submissão, em obediência. Amém? Em nome de Jesus. O verdadeiro adorador, ele se diminui para que os outros cresçam. Amém? Ele se acha o maior pecador dentre os pecadores. O verdadeiro adorador está o tempo todo se humilhando na presença do seu Deus Todo-Poderoso. Amém? Você quer ver uma outra pessoa também que Deus procura sobre a terra? Nós acabamos de ver aí, não foi? No Salmo 101, no versículo 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, o que não permanecerá ante os meus olhos. Vendo, querido? Fiéis da terra que os olhos do Senhor estão procurando na terra. Fidelidade é coisa muito séria, é de muita responsabilidade, é de muito amor, verdadeiramente, queridos. Tem pessoas que se acham fiéis aí, que se acha servo de Deus, que se acha filho de Deus, mas são pessoas infiéis, maridos infiéis às suas esposas, esposas infiéis aos seus maridos. Amém? Pessoas que vivem se lambuzando no pecado e se acham fiéis, se acham servos de Deus. Amado, para ser servo de Deus a gente tem que se separar do pecado. O Senhor deixou bem claro aqui, olha só, olha o que ele diz, ó: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo, que anda em reto caminho. Tá vendo? Em reto caminho, esse me servirá. Até para servir a Deus a gente tem que andar em reto caminho. Ele diz, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Tem pessoas aí que são fraudulentas, que vivem, tirando proveito da obra de Deus, que vivem tirando proveito da fé alheia, que vivem, com ganância, com vaidade, com egoísmo e se acham instrumentos na mão de Deus, amado. Isso é um espírito de engano que tomou conta de uma pessoa dessa. Por isso, em nome de Jesus, nós temos que nos achegar ao centro da vontade do nosso Deus. Amém? Hoje a gente vê, queridos, uma apelação terrível nas redes sociais, a sexualidade, a sensualidade, tem pessoas dentro da igreja, queridos, que perdeu até o temor de Deus, que às vezes obreiros da casa de Deus que vivem em adultério, que vive fornicando, que vive vendo pornografia, que vive, viciado em prostituição. Isso é terrível, amados. Essas pessoas, se elas não se consertarem diante de Deus, vão queimar no fogo do inferno. Porque elas não entrarão na presença do Todo-Poderoso, do Santo dos Santos. Não. Se não houver um arrependimento, se não deixar e se não se colocar em fidelidade verdadeira diante de Deus, essas não terão lugar na presença do Senhor. Amém? Vamos para o quarto e último que eu separei. Os servos, aqueles que estejam prontos para servir a sua obra. Aproveite, amado, porque esse ministério, você só terá o privilégio, o prazer de exercê-lo aqui na terra. A partir do momento que você partir desse mundo, você não poderá mais fazer dele o uso. Olha o que aqui Lucas 10, o versículo 2 o Senhor diz. E dizia-lhe, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está vendo aqui? Jesus então mostrou que são pouquíssimos. Amém? Os trabalhadores. E realmente são, queridos. Aqueles que se despojam, aqueles que estão verdadeiramente com amor, com alegria, fazendo com toda a dedicação. É muito pouco. Amém? Tem pessoas que estão trabalhando na obra, às vezes para serem notados, para serem reconhecidos, para ter um acesso mais amplo ao pastor, para ter um cargo na igreja. Ou seja, eles estão ali com um propósito bem diferente daquele que é o verdadeiro servo, que é engrandecer, servir a Deus. E quando essas pessoas verdadeiramente fazem isso, com amor, com alegria, com fé, em obediência, em submissão, se entregando verdadeiramente à vontade de Deus, essas pessoas se tornam bênção, tanto na mão dos seus líderes,
como nas mãos do seu próximo. Amém? Glórias a Deus. Queridos, os poucos que se dispõem a ir, há ainda no meio deles aqueles que não se prepararam. 2 Timóteo 2,15, o Senhor diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem muita gente, amado, que lê esse versículo e acha que para servir a Deus, se a gente ter um conhecimento bíblico, ter um conhecimento das Escrituras, a gente está pronto para a obra. Não se resume só nisso. É muito mais. Amados, quando eu entendi o chamado de Deus na minha vida, eu falei, agora eu vou me preparar. E aí fui fazer um curso de teologia, fiquei 4 anos me dedicando. E ali, amados, eu tirei uma lição. Por quê? Porque eu lembro bem quando começou, a sala de aula estava lotada. Quando terminou o primeiro semestre, muitos já tinham ido embora. Quando fez 1 ano, outros já tinham partido. Eu sei que quando nós terminamos o curso, não tinha praticamente quase ninguém. Só ficou verdadeiramente os chamados e escolhidos. Porque os outros não suportaram, os outros se cansaram, os outros foram agoniados, não quiseram esperar, não quiseram se preparar. E aí o que acontece? Tem muita gente desse jeito hoje na obra de Deus, fazendo a obra do Senhor. E aí o que acontece? A gente vê os absurdos acontecendo. Pessoas machucadas, magoadas, pessoas com feridas profundas nas suas almas. Por quê? Porque muitas vezes foram liderados ou receberam uma palavra de uma pessoa sem sabedoria, sem preparo, e acabou fazendo a coisa errada. E no meio disso tudo, amado, o que acontece? Os escândalos estouram a cada dia. Amém? E nós precisamos estar ali fundamentados no Senhor, buscando sabedoria no Senhor, esperando o tempo de Deus. Amém? Vocês podem ver que aqueles 12 homens andaram com Jesus, mas Jesus só liberou eles a partir do momento que o Senhor já tinha os preparado. Amém? A gente vê o apóstolo Paulo ficou o quê? 14 anos aos pés de Gamaliel. Mas primeiramente para ir para o ministério, teve que passar pelo preparo de Deus. Então, amados, em nome de Jesus, se você tem um chamado, se dedique, se entregue, faça com amor, faça com alegria, em nome de Jesus, amém? Eu peço a sua ajuda, a sua parceria nesse canal, para que você venha junto comigo, a gente fazer essa obra, amém? Com sabedoria, divulgue ela para quem você puder, seus amigos, conhecidos, família, familiares, enfim, todas as pessoas que fazem parte do seu círculo social. Faça isso também com o nosso podcast, amém? Que está ali no Google Podcast, que está também no Spotify, que está também no Anchor, que está também, meus amados, nas principais plataformas de podcast. É só você entrar no Google, você vai ver. Leve essa mensagem para que outros também possam se alimentar, para que outros possam aprender do Senhor, que nos ensina com mansidão. E o Senhor diz que quer sabedoria, peça a Deus. E o Senhor está derramando a palavra dele sobre a terra. E aqueles que tiverem a humildade, o amor, que tiverem verdadeiramente fundamentado na rocha que é Jesus, esses se dobrarão diante do Senhor e farão a sua vontade. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te entregar essa mensagem e te pedir, guarda ela no teu coração, coloca ela em prática na tua vida, que você vai ver aonde Deus vai te levar, em lugares que você jamais imaginou, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que o amor pela obra de Deus, pelo reino de Deus, seja manifestado na tua vida de forma sobrenatural. Isso é o que eu peço para o meu Deus em nome de Jesus. Amém? Que fica na paz de Deus, em nome